sei se a história deveria começar pelo começo ou pelo fim. Isto é, se eu contaria antes do meu nascimento ou a minha morte. Normalmente se começa uma história pelo nascimento, mas eu resolvi fazer o contrário, por dois motivos. Primeiro, que como ressuscitei para ser autor dessas memórias, não sou um autor defunto, mas um defunto autor. Para mim, a sepultura foi outro berço. Segundo, que a história fica renovada e moderna. Moisés, que também contou sua morte na Bíblia, começou pelo nascimento e não pela morte. Aliás, esta é uma diferença radical entre a minha história e a Bíblia. A natureza parece estar chorando a perda irreparável dos mais belos caracteres que o rato aquelas nuvens no céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como preto. Eu tinha 64 anos bem vividos, era solteiro e tinha dinheiro. Ao bom amigo que vocês veem fazendo discurso, deixei uma bela quantia. Não me arrependo. Tudo isso é uma imagem que põe a natureza as mais íntimas do céu. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso Senhor. Assistiram a minha partida umas 4, 5 pessoas, entre elas uma senhora. Estavam lá o médico da família, o amigo que viram falando no meu enterro e uma senhora. Daqui a pouco vou dizer quem era a tal senhora, que simplesmente não podia acreditar em minha extinção. Morto, meu Deus, morto! Morri há mais de 100 anos, mais precisamente em 1869, no Rio de Janeiro. Posso dizer que morri das ideias, porque minha morte foi em decorrência de uma pneumonia que peguei quando ia refrescar as ideias. A colonização do país precisa de vias férreas. Estamos no momento de dar um grande passo. Um passo custoso, mais firme, em direção ao nosso. Lembro-me como se fosse hoje, ela entrando pela porta, pálida, comovida, vestida de preto. Ficou ali, sem ânimo de entrar. Virgília, sim, chamava-se Virgília. Imagine que nos amamos, eu e ela, muitos anos antes. Quem diria, 2 grandes namorados, 2 paixões sem limites acabariam desse jeito. Nada mais existia ali, 20 anos depois. Ora, defunto, dando verticalização para a rua, né? Mas adiante vou contar a história de Virgília. Mas antes quero relatar uma coisa inédita. Que eu saiba, ninguém descreveu o próprio delírio de morte. Irei fazer isso agora. Sei que a ciência me agradecerá a grande contribuição ao conhecimento humano. Você, espectador que já se remexe em sua poltrona, tenha calma. Logo vamos entrar na história propriamente dita. Eu tenho certeza que você também vai achar interessante saber o que aconteceu em minha cabeça durante alguns minutos. Primeiro, me senti transformado em Suma Teologia de São Tomás. E Virgília estava ali, preocupada ao meu lado, no meu leito de morte, assistindo ao meu delírio. Vou contar a história de Virgília, mas tenham calma, cada coisa a seu tempo. Agora, ajeitem-se em sua poltrona, que eu vou começar pelo começo. E vejam com que agilidade e com que arte faço a grande passagem de tempo dessa história. Vejam, meu delírio começou na presença de Virgília. E Virgília foi meu grande pecado da juventude. Eu disse juventude, e não existe juventude sem infância. E com infância se imagina nascimento. E aí está feita a grande transição. Chegamos sem esforço nenhum ao dia 20 de outubro de 1805, data em que nasci. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Fui levado e enfaixado. Fiquei logo sendo herói em nossa casa. Não, cônego não. Bispo. Ah, será o que Deus quiser. Mas sigam, não se parece comigo? Não é lindo? Não é inteligente? É lindo. Mas sabendo que você, eu sei, mas há de ser algo. Ah, presente. Digo essas coisas meio por cima, pelo que me contaram anos depois. Não tenho ideia da maior parte dos detalhes. Só sei que cresci naturalmente, como crescem plantas e gatos. Se bem que gatos são menos espertos e plantas menos travessas que eu na minha infância. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Espero que não seja verdade, porque desde os meus 5 anos eu era conhecido como o menino diabo.
é verdade, mas também engenhoso. Acredito que eram expressões de um espírito forte e robusto, pois meu pai sentia grande admiração por mim. Nhonhô, diga a essas pessoas quem são seus padrinhos. Meu padrinho é o Paulo Bairro dos Santos Albuquerque Andrade Souza Rodrigues de Matos. A minha padrinha, a doutora Maria Luísa Mota dos Santos Albuquerque Álvares Rezende Rodrigues de Matos. É muito certo, seu menino. É, muito certo. Ah, Senhor. Minha mãe, temente a Deus, e meu pai me educavam à sua maneira, tentando transformar o menino diabo em santo. Eles até me faziam decorar algumas orações. Amém. Amém. É, mas não adiantou muito. Ora, Padre Gastão, um lote, Bonaparte. Bonaparte, vejamos. Diferente de Bonaparte, não fugirei da batalha, pois o herói que merece a medalha é o que fica, não o que parte. Um lote, 12. Ovos, leite, farinha, fermento, bolo, tortas e queijos. Eu só me alimento dos teus doces beijos. Eu não desisto da bandeira, porque não ouvi o bocage como eu ouvi no fim do século XX. Aquilo sim, mais que felicidade. Tivemos lutas de 1 e 2 horas. O Pilota fazia gostas e mais gostas e nada de sobremesa. Esse crime merecia uma vingança exemplar. Estou zangada com o senhor. Zangada por quê? Porque, não sei por quê, é a minha vida. Seria que é melhor morrer. Morrer? Que ideia são essas, senhor? Se morrer, sabe que morreria também. Afinal, morro todos os dias de saudade, de paixão. Me deixe. Não chore. Não queira que Eita, a Ludomina tá beijando, eu não sei. A Ludomina tá beijando, eu não sei, viado. Mas não pode falar! Mas eu vi. Cala a boca! Descrito esse episódio, vamos dar um salto. Vamos passar por cima da escola, que não interessa. A triste escola onde aprendi a ler, contar, dar cacetadas, namorar e cabular alto. Vamos dar um salto no tempo. Vamos à independência do Brasil. Viva a independência do Brasil! Na festa da independência, eu e o país éramos dois rapazes, ambos surgindo para mostrar sua própria face. Sim, esse que vocês estão vendo aí sou eu. Podemos não parecer muito, mas só fisicamente. Essa imagem é o retrato mais fiel à minha robustez de espírito. Esses olhos firmes e vivos são a expressão precisa da minha personalidade masculina. Eu era um rapaz lindo, lindo e ousado. Linda Marcela, primeira emoção da juventude alegre e retumbrante, meu grito do Ipiranga, meu sol de liberdade em raios fúlgidos. Mas o fato é que Marcela não tinha, digamos, a inocência rústica. Na verdade, ela mal chegava a entender a moral. Isso é coisa que se passa um presente tão caro. Levei 30 dias e 2 esmeraldas para chegar ao coração de Marcela. Foi o que precisou para ela perceber que eu era um homem superior. Teve 2 fases em nossa paixão. A primeira foi uma espécie de parlamentarismo, onde Xavier era presidente e eu primeiro-ministro.
transformei em um ditador sem nenhuma oposição. Na verdade, você quer brigar comigo. Isso é coisa que se passa. Meu amor, você me dá tudo o que eu quero. Essa aliança é tão linda. Gosto tanto com aquela que está na vizinha da joalheria que eu toco. Qual? Um que eu vi outro dia, que é de ouro. Mas sabe, Gato, nosso amor não precisa desses estímulos. Eu não lhe perdoo se você fizer de mim essa triste ideia. Eu jamais permitirei que me ensinasse essa série. Eu já tentei muitas vezes, meu amor. Eu não sei. Nossa realidade acontece para pouco. O Duarte, por exemplo, foi o único que conseguiu me dar essa. Essa cruz? Não me disseste que foi seu pai? Falei? Você não percebeu que eu estava falando isso? Ah, Chiquinho, chega mais perto de mim. Não teve que ficar confiado. Amei a outra, o que importa se acabou? Ei, Um dia, quando nos separarmos, Não diga isso. Brás, tudo tem um fim. Nossa, nós também? Brás, não. Primeiro explorei a generosidade de meu pai, mas a tal ponto chegou um abuso que ele se exigiu a pouco tempo. Então pedi ajuda ao meu anjo da guarda. Na verdade, ele se parecia com um cliente de banco. Mas anjos e demônios se disfarçam de muitas maneiras. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Posso levar de mim quando separar? Ei, não faça isso! Não faça isso! Meu pai, logo que viu o vislumbre do novo mundo, tomou uma providência. Na rua, 3 sujeitos me pegam a força e me levam em direção ao meu pai. Eles me levaram à casa do intendente da polícia do Rio de Janeiro, onde fui transbordado 3 dias depois para um navio em Lisboa. No primeiro dia, pensei em me matar. No segundo, em vir à paz. No terceiro, beber até cair. No quarto, escrever uma carta à minha linda Marcela. No quinto, comecei a pensar na Europa. E no sexto, sonhava com as noites em Lisboa. Em 6 dias, Deus fez o mundo. E eu refiz o meu. Viva! Viva! Cheguei à universidade, me deu um diploma de uma ciência que eu estava longe de trazer no cérebro. Confesso que me senti de algum modo enganado, mesmo que orgulhoso. Cheguei à conclusão que direito não podia ser coisa séria, uma vez até eu podia ser doutor nesse assunto. Depois de formado, decidi prolongar a universidade e fui andando pela Europa. Em meus passeios pelo velho continente, conheci a Itália com Isabela, Espanha com Carmecinda, Londres com Jane, Paris com Michelle e a Alemanha com Helga. Quando já estava enjoado de todas aquelas andanças, recebi uma carta de meu pai. Essa frase foi para mim um golpe. Meu triste filho, nunca mais te verei. Então resolvi trocar as mulheres por minha mãe e a Europa por minha casa. E voltei. Vim. Não nego que ao visitar ao Rio de Janeiro, tive uma sensação nova. Lugar da infância, a torre, o chafariz da esquina. Cenas da meninice refrescadas na memória. Minha mãe! Meu filho, Minha mãe! estou morrendo. Não diga isso! É verdade. Por quê? Cuida do teu pai. Tá. Das minhas ovelhas. Tá. Meu filho, eu tenho um conselho pra te dar. Diga, mãe. A vida, Brasil, é uma loteria. Foram aquelas as últimas palavras de minha mãe. Fiquei prostrado. Lembro que não chorei. Tinha os olhos entupidos, a garganta seca, a consciência boquiaberta. Retirei-me para uma chácara da família na Tijuca. Estava prostrado. Jamais o problema da vida e da morte me oprimir o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre um abismo inexplicável. Na vida, o olhar das opiniões, a diferença de interesses,
e a luta das cobiças nos obrigam a esconder, disfarçar, enganar aos outros e a si mesmo. Mas a morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Mas vamos passar para uma fase menos triste. Decidi sentar um pouco para pensar quando... Brasil? Não deve se lembrar de mim. Claro que sim, gostei de você. Dona Eusébia, uma amiga de uma casa. Oh, Brasil, não sabe como a morte de sua mãe me entristeceu. Uma criatura tão doce, tão meiga, e morrer assim sem misericórdia, como pode? Mas, me conte de um assunto menos triste. Me fale sobre sua viagem à Europa. Mamãe! Mamãe? Venha cá. Cumprimente o Dr. Brás. Ah, cabeça. Não imagino muito isso. Cabeça? Mas não está grande como te parece. Quantos anos de idade? 17. Menos um? 16? Meu Deus! Meu pai não se conformava com minha meditação. Não acha que está na hora de voltar para o Rio? Não. Tem motivo? Precisa de motivo? O senhor me deu dois. Um lugar de deputado e um casamento. Não, eu nem tenho de noivo. Enquanto a política também não. Deixa eu viver aqui com o urso. Mas os ursos também se casam. Ué, já viu uma ursa? Ah, princesa. A carreira de político, meu filho, lhe é necessária. E não sabe daqui que a resposta definitiva. E Virgília é o nome dela. Ops, explicação. Virgília é aquela moça do começo da peça. Não sei se o espectador vai se lembrar, então, por via das dúvidas, vamos rememorar. Virgília é a senhora que em 1869 iria assistir aos meus últimos momentos, que antes disso, muito antes, teve uma grande participação em minhas mais íntimas sensações. Mas vamos seguir a história sem interrupções. Por enquanto, estamos eu e meu pai com uma xícara de café na boca quando... Sim, Virgília. Ai, tá bem. Eu tô disposta a dar Contando o quê? Contando que eu não me sinto obrigada a cuidar da sua. Seja como quer. Contando o quê? Contanto que não fique aí inútil, meu filho. Ah, Brigitte, a vida é uma grande loteria. Com 2 bilhetes, terás uma chance de ser feliz. Desce comigo? Não. No dia seguinte fui à casa de Eugênia, me despedir e admirar um pouco daquela moça de lindo espírito e ideias claras. Suas maneiras eram chãs, como se dizia na época. Tinha um certo ar de senhora. Mas olhando bem, percebi que mancava. Poxa, machucou o pé? Ah, é? Poxa, meu Deus, coxa! Mirando aquela Vênus manca, eu me perguntava, por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tais eram minhas indagações. Foi num domingo, o primeiro beijo de Eugênia. O primeiro que nem outro homem tinha recebido dela. Não roubado, mas entregue. Entregue da mesma maneira que um devedor honesto paga uma dívida. Não, e acredito. Vem aqui. Que dó! Eu tinha pensando que tinha feito melhor, que era justo obedecer ao meu pai, que era conveniente a carreira política, a Constituição, minha noiva, meu cavalo, etc, etc. Ah, brejeiro. Virgília era bonita, fresca, saía das mãos da natureza cheia daquele feitiço, precário e eterno. Um indivíduo passa a outro indivíduo para fins secretos da procriação. Não vale a pena contar em detalhes como nos aproximamos, mas para resumir, depois de um mês éramos íntimos.
Eu ficava meditando pelas ruas, horas a fio, enquanto esperava a grande hora do encontro diário com Virgília. Era como se o tempo não passasse. Não, quero ver uma loja. Não, não vai. Mi vida mudou muito, seu braço. Você precisa ter muitas lágrimas. Me imagina, tive muita saudade. Cosme! Linda Marcela, ia pensando como o tempo é estranho, que às vezes empaca feito um jumento, e às vezes dispara feito um cavalo no circo. Eu ainda era íntimo de Virgília e frequentava sua casa. Tá vendo com sobressalto no coração. Admire isso, companheiro. O coração é um órgão que não sabe se fica agradável. Amor, vem aqui. Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático. Mas foi ele quem conquistou Virgília e a candidatura a deputado. Sabe, minha família tem um coração inconstante. Deve ser sofro, mas eu não sou. Não é a sua vida. Nada mais. Então, meu amor, quando será que iria? Por mim já. Você promete vir para a baronesa, né? Como eu ainda não amava Virgília, para mim, aquele episódio foi só uma alfinetada. Meu pai, porém, amava a ideia de me ver casado e deputado. E aquilo foi para ele como se uma espada tivesse sido espetada em seu coração. Pode até ser que ele não tenha morrido exatamente no desastre com Virgília, mas que o desastre complicou os últimos tempos é verdade. Nos tempos seguintes, vivi recluso, escrevendo política e praticando filosofia. Ia de vez em quando a algum baile, ou teatro, ou palestra. Mas a maior parte do tempo, levei uma vida monótona. Uma mesmice de fazer dó. Fazia um bom uso da herança de meu pai. Mesmo assim, era uma vida chata, sem sentido de profundidade que todos esperariam. Enfim, ia a vida largada ao sabor das marés. De vez em quando, me lembrava que o Lobo Neves e Virgília se casaram, foram para São Paulo, e me lembrava que o Lobo Neves já era deputado. Não que isso me afetasse muito, mas às vezes me perguntava por que eu não seria melhor deputado ou marquês que o Lobo Neves. E eu não tinha resposta. Mas para não ficar a impressão que sou leviano, vou citar uma frase que escrevi na época. Aguenta-se com paciência a dor dos outros é uma das mais importantes. E assim anos se passaram até 1842, quando vi à distância uma mulher esplêndida. Estava outra, a natureza e a arte haviam se aperfeiçoado. Uma semana depois, nos encontramos num baile. Amor, fala comigo. Amor. O que você quer? Vamos dançar essa valsa comigo. Por que não dança com graça? Não, mas Eu valia mais, muito mais que ele. É minha, pensei. Depois de 3 bailes, a valsa nos perdeu. É minha, pensei. Passei a frequentar a casa de Virgília e Lobo Neves, de quem logo fiquei muito amigo. Nosso amor era como uma planta que cresce muito rápido, inesperadamente.
Não lembro quantos dias demorou o crescimento, mas uma planta com tantas vivas que em pouco tempo já era a mais exuberante de todo o bosque. Me lembro que um dia surgiu uma flor na planta. Se quiserem, em vez de flor em planta, pode se chamar simplesmente de um beijo. Um beijo que ela me deu trêmula. Trêmula de medo, coitadinha, porque era no portão de sua casa. Foi um beijo curto como aquele momento, mas ardente como o amor. A introdução a uma vida de delícias, terrores, remorsos e prazeres que terminavam em dores. Em pouco tempo estávamos amarrados um ao outro, sem forças para nos separar, indo sem saber aonde, deixando-nos levar riscos que sabe-se lá quais as consequências. Oi, meu amor. Eu vou te uma coisa. Ai, o que é? Calma, filho. Tem coragem? De quê? De fugir, velho. Pra Europa, pra cara de comigo, sei lá. Você vai me matar, né, ó? Expliquei que o mundo é vasto e que tinha meios de viver. Meu amor. Não. Amor, vem aqui. Não! Amor. Ai, meu marido, eu nem vi. Essa é? Não se preocupe, caro espectador. Não mancharia essa história com sangue. Eu tinha muita vontade de estrangular na neve, mas isso é diferente de fazê-lo. Irmão chato, meter. Virgília é a perfeição. Ela é linda, maravilhosa, bem elegante. Ela é um modelo. Não posso me queixar da vida. Porque ela é maravilhosa. Mas se me falta algo, é a glória política. Porque essa vida de política, vida de intriga, inveja, defamação. O que eu tenho em troca? Nada. Nada em troca. Fui ouvindo aquilo, ouvindo, até que me surgiu uma ideia. Por que ela não seria ministra? Sim, poderia ser ministra. Sim, ministra de Estado, pensei. Virgínia queria gostar. Todos os seres vivos, todas as coisas pareciam dizer a mesma coisa. Ministro Brás Cubas, ministro de Estado. É uma ideia, ministro. Aposto que o senhor me conhece, hein, doutor Cubas? Sou eu, Borba. Uma vida de inveja. Veja agora. Sou o senhor não primeiro que me promete alguma coisa? Apenas me peça uma coisa, dinheiro, porque é necessário compromisso. Não espere me ver de nada. Venha cá, o licenciamento em filosofia da UNICEF. Joia, roupas finas e elegantes. Compare só os seus sapatos aos meus. E a política? Executado, ministro? Nem isso. Vejo que o senhor está muito paciente. Vou deixar partir. Adeus. Filha da mãe, Para fugir com Virgínia, seria necessário que ela abandonasse o marido e, por consequência, perdesse a consideração pública. Depois de algum tempo, vi que isso era impossível. Para ela, as duas coisas eram inseparáveis: nosso amor e a consideração pública. Então vamos lá. Estamos diante de uma casinha à beira-mar. Esta foi a casinha de nossos amores.
Era uma casinha muito prática, porque tínhamos um vizinho que perdoava nossos pecados. Que doce era ver Virgília chegando nos primeiros dias, envergonhada e trêmula. A primeira vez que chegou, se jogou no sofá, pálida, ofegante. Nunca a achei-a tão bela quanto naquele dia. Talvez porque nunca me senti tão lisonjeado. Dona Plácida foi a costureira e agregada da casa de Virgília. E agora a dona da casa, de fachada, é claro. Enquanto nós nos amávamos, ela cumpria suas funções de guardiã. Foi duro para a dona Plácida aceitar essa função. Acho que no princípio ela chorava e tinha nojo de si mesma. Mesmo assim, uma moça como você não fica bem. Mas, dona Cláudia, não precisa, por favor. Não receio para a sua velha mulher. Mas a senhora está na casa, tem que ter o seu dinheiro. E eu sei que de dinheiro você gosta. Eu depositei um bom dinheiro para a velhice de Dona Plácida. Acho que isso fez ela parar de chorar e o nojo acabou. Acredito que ela até rezava por mim todas as noites. E assim fiquei sendo confidente de Dona Plácida. Doutor Bravo, quando eu tinha 10 anos, meu pai morreu. Ele era praticante da festa. Mãe, não, presta atenção. E a gente andou. Eu ajudava muito. Falava pouco, misturava o saco e levava o ia bem morar comigo. 2 anos depois, meu marido morreu. Eu trabalhava de noite para e minha filha tinha 2 anos do bravo. Ela me largou sozinha. Mas eu fiquei tão triste, mas tranquila, pensei até morrer. Vai embora, eu não acredito. Vamos chamar a dona Plácida. Ô, dona Plácida, venha conosco. Não vou não, Yaya. A senhora parece que não gosta mais de mim. Viu? A senhora não gosta de Yaya? Mas fica do cara de novo, então. Não sei lá. Certas coisas se dizem melhor casando. O mundo vulgar terminava na porta daquela casa. Ai, meu amor. Da porta para dentro era o infinito. O mundo superior, nosso, só nosso, sem instituições, sem leis, sem regras. Um só casal, uma só vida, uma só vontade, um só amor, a unidade de todas as coisas. Mas ainda tinha certas obrigações desagradáveis, como aturar a Dona Plácida que pedia perdão por nós, é verdade. Soube hoje que talvez eu cumpra um cargo de presidente. Nossa, como assim? Realmente, Nelson, não pode ser um Não é nada certo ainda, mas é bem provável. E a Virgília, mostrasse? Eu? Não mostrasse, Virgília? Não. Era uma coisa. A ideia não lhe agrada muito. Até porque, ir para o norte, tem lugar com calor, ela é branca, azeda. Não, mas, infelizmente, eu não posso recusar esse me pede. Afinal, eu tenho uma ideia. Não, uma ótima ideia. Por que não vai conosco ao norte? Você é rico, pode ir conosco ao norte, como meu secretário de governo. Bravo, você há de ir conosco.
Mas era inevitável. A nomeação do lobo ainda não tinha sido publicada, já era motivo de comemorações. Esqueci de me dizer que as pessoas já suspeitavam de mim em Virgília. De fato, pouco tempo depois tínhamos sido nomeados, Lobo Neves e eu, presidente e secretário da província do Maranhão. Por quê? Ora. Mas a gente nem vai mais, o Lobo vai recusar a nomeação. O meu decreto é de número 13, do dia 13. Ah, este número traz uma recordação fúnebre. Meu pai morreu dia 13. No jantar tinha 13 pessoas, às 13 horas. Odeio esse número. Minha mãe morreu no parto do 13º filho. E esse meu irmão morreu com 13 anos, assistindo o quê? Sexta-feira 13. Cadê a mãe da minha sala? Faz aniversário dia 13 também. Não, mas isso tudo é segredo. Porque ninguém pode saber que é esse o motivo da minha recusa. Seria uma palhaçada. Ele dirá ao menino que tem razões particulares para não aceitar a nomeação. 13, ó número de azar, como eu te abençoei! Virgília e eu também tínhamos nossas superstições. Quem quer? Me quer, irmão, me quer. Meu amor. Tua. Acredito que esse foi o ponto máximo de nosso amor, o pico da montanha, onde há algum tempo víamos os vales de leste a oeste. E aí fica o mistério, por que Virgília desmaiou? Nossa, o que nós temos que crescer? Ele tá chorando, pai. Parece que foi com a câmera do tempo pra ele é cheio de orgulho. Eita, você ouviu? Você ouviu? O que é, Graça? O nosso bebê acabou de falar, eu conversei com ele. Por que Virgília desmaiou? Porque ela estava grávida, ora. Tinha conversado com meu filho. Uma voz secreta ainda me dizia, é teu filho, teu filho. A mamãe está brava com o senhor? Não, mas já está cansada. Braz, a verdade é que você não quer mais nada comigo. Calma, é só criança. Nada mais me interessava. Eu só pensava naquele projeto de ser humano. Mas meu filho se foi, no ponto que o embrião ainda se parece com uma tartaruga. Tá perdido? Nossa, me chutaram do dentista. Deixe-me apresentar o Dr. Brás Cuba. Dr. Brás Cuba, seu da Macena e sua filha, senhorita Laila. Senhorita Loló, em caso de chamar simplesmente de minha Loló. Minha Loló, que carinhoso. Seu Damasceno conheceu seu pai quando ele estava na Europa, sabia? Seu pai foi um homem excepcional, diferente dos idiotas que hoje vemos nos salões. Um homem sério e confiante. Depois da perda de nosso filho, nada mais me interessava. Nem conflitos políticos, revoluções, terremotos, nada. Eu só pensava em ter um filho com Virgília. E isso aumentava ainda mais os ciúmes que sentia por ela. Vamos, Gustavo. Ai, cansaço, meu Deus, que calor. O que você tem, Graça? O que achaste da filha do Damasceno? Muito simpática. Conta de um pouco mais de corte, mais de coração. É uma pérola. Quando eu pra você, não acha, cachorrão? Vai embora, dá um rolê no vai acabar se casando virgem.
melhor, vai morrer só no final rápido. Foi por essa época que o Lobo Nobre recebeu uma carta. Virgília, leia isso em voz alta, por favor. Ah, calma, pera. O senhor Brasuba gosta de sua intimidade com a amiga, mas a despeito de que gosta de maior intimidade com a sua mulher, é tudo. Que calúnia, meu amor! Calúnia? Infame! Não, me dá isso aqui, tem mais, ó. Você não leu essa parte bem, olha aí. Às tardes, enquanto o senhor se ocupa, às vezes eu acho que eu sou forte. Virgília, confessa tudo e eu te perdoo. Meu amor, eu te juro que na parte do Brasuba eu só vi cortejos, mais nada. Tu não mente, sabe o que ele faz por você também, hein? Então, Brasa, depois eu lhe disse que a carta deve vir de alguma namorada que Brasa conseguiu. Os que me cortejam ultimamente. Ah, o Escobar me galanteou durante 3 semanas seguidas, você acredita? Assim, filha da mãe! Eu desconfiava, né? Brasa, você não mente, sacrifício que eu faço por você, hein? E aí? Como tá? As pessoas pensavam que eu conversava, mas na verdade pensava. Por exemplo, pensava que o Lobo Neves talvez não amasse sua mulher, talvez já estivesse a ponto de se separar dela, mas a formalidade não permitia que ele fizesse nada. Uma hora e hora de você chegar, você tá achando que eu sou o quê? Sabe, Brasa, às vezes eu acho que você não quer mais nada comigo. Ué, o que você quer que eu fale? Vai ter que terminar? Justamente, essa sua indiferença acha que você vai casar? Ah, que diferença! Essa sua, hein? Não lhe disse nada. Ela batia o pé nervosamente no chão. Aproximei-me e beijei-lhe a testa. Virgília recuou, como se fosse um beijo de um defunto. Virgem, Nossa Senhora! Ai, meu marido, como se ama! Responde rápido, velho, você tá querendo que eu apanhe? De novo? O senhor por aqui! Surpresa, meu amor! O que você tá fazendo aqui? Tava descendo a rua, vi a dona Flávia e resolvi cumprimentá-la. Tá indo pra casa? Vamos junto comigo e deixa a dona Flávia sair de paz. Eu ia atrás dos dois, mas foi melhor assim. Foi por esse tempo que recebi uma carta extraordinária. Há tempos, em um passeio público, tomei empréstimo de um relógio e tenho a satisfação de restituí-lo dessa carta. A diferença é que não é o mesmo, porém outro, não digo superior, mas igual ao primeiro. Muitas coisas se devem depois do nosso encontro. Irei contá-la se não for fechar a porta. Veja, não uso mais aqueles chinelos. Se o corpo de um homem fosse suas roupas, aquele não era o mesmo que roubou meu relógio. Olha, Toda essa mudança aconteceu porque ele herdou uns tantos contos de um bom tio. A morte de um é a sorte de outro. olha, pedi a entrada do São Francisco e finalmente a morte. Olha, a primeira noite que dormi na casa de São Francisco, eu fiquei com as coisas mais finas na cama. Porque foi gradualmente da cama de pau ao quarto pro ao quarto de polícia e do quarto de polícia às ruas. Deus me livre de contar a história do Quincas, que aliás ouvi toda naquele dia. Uma longa história, complicada, mas muito interessante. Mais algum tesouro a sexta?
Logo depois, Lobo Neves foi nomeado novamente presidente da província. E fiquei na esperança do decreto vir outra vez na data do dia 13, ou pelo menos ser decreto de número 13. Mas não, a data tinha que ser 31. A simples troca dos algarismos de 13 por 31 não eliminou a substância diabólica, né? Sim, é amanhã, meu amor. Você vai ter que vestir a barba? Não, é possível. Mas por que, amor? Não vou por aí. Então, adeus. Adeus. Não esqueça da dona Flávia. Vai visitá-la de vez em quando. Ela é uma boa criatura. É, certamente. Eu lhe entendo. Agora, até Daqui a 32 anos? Então até breve. Olha lá quem está nos olhando no sofá. Quem? Vamos separar. Não, amor. Seja forte. Adeus. Enquanto eu pensava nos últimos acontecimentos, minhas pernas iam me levando ruas abaixo. Como eu não andei deliberadamente, nenhum mérito me cabe. Eu pensei que deveria sofrer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar pela separação com Virgília. Não se irrite, cara espectador, mas confesso que isso não aconteceu. Como o lugar que eu estava normalmente onde jantava, resolvi enterrar magnificamente meus amores. Quanto a Virgília, devo dizer que senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, um alívio e saudade, tudo misturado em doses iguais. Nos primeiros dias fiquei em casa, caçando moscas, mas se a partida de Virgília me deu uma ideia, era de como é ser viúvo. Duas outras forças me levaram de volta à vida agitada de costume, a amizade do Quincas Borba e a vontade de ser pai. O Quincas vinha me visitar regularmente e finalmente pôde me expor completamente sua nova filosofia, o humanitismo. Agora, segundo o humanitismo, é a mais pura ilusão. Vejamos, a criança, antes de ser espancada ou ameaçada por um pau, imediatamente fecha os olhos e dedos. Isso se constitui a ilusão humana. A filosofia do humanitismo do Quincas estava destinada a substituir todas as outras filosofias em voga até hoje. Mas outra coisa me atacava o cérebro, a ideia de ser pai. Essa força me sobressaltou. Sim, eu precisava muito ser pai. Me dispus a aceitar qualquer coisa. Me aproximei de Damasceno. Eu queria me casar com sua filha, minha Loló. Houve aí um fenômeno que vale a pena ser descrito. Minha Loló estava fechadíssima e linda. Sabe, me pergunto se existe alguma coisa entre a vida e a morte, uma curta ponte. Mas se eu pulasse essa parte da história, o espectador sentiria um abalo. Queria atrapalhar a própria história. E como o espectador assiste a história justamente para escapar da vida real, eu preciso fazer uma explicação antes de saltar para o túmulo de Inhaloló. Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade. Isso diz tudo. Diz mais do que se eu contasse toda a doença de Inhaloló, a morte, o desespero da família, o enterro. Fiquem sabendo apenas que ela morreu na primeira epidemia de febre amarela. A primeira vez que revi Virgília foi em 1865. Não era aquela frescura da primeira idade, mas ainda estava linda, de uma beleza de outono, realçada pelo encanto da noite. Magnífica, não? Cachorrão, lembrando dos velhos tempos, né? Claro. No passado, né? Se não disse nada ainda, é porque vocês já perceberam. Eu estava mudado. Sim, eu era outro. Quando isso aconteceu, tinha 60 anos. E portanto a minha vida já descia escada abaixo. Ou pelo menos a melhor parte dela. Uma parte cheia de agitações e sustos, mas também cheia de emoções e prazer. 60 anos. Já pode sentir que meu estilo não é tão ágil. Mas mesmo assim, ainda curti aquela linda noite. Sinto que me vendo velho assim, algum espectador vai achar que acabou o interesse da minha vida, que era o amor.
que tinha cara de morto com 60 anos. Mas engana-se. A melhor parte da minha vida foi a final, como terei a honra de contar. Eu fui atrás do meu objetivo, que era me tornar ministro. Me tornei deputado e comecei a ocupar uma tribuna na Câmara. E assim foi que a onda da vida me levou novamente para a mesma praia que Lobo Neves, ele disfarçando o seu ressentimento e eu o meu remorso. Parece que não tive muito sucesso, ou a minha época não estava pronta para minhas ideias. O Lobo Neves me trouxe um certo alívio, certo prazer. Prazer é forte, mas é verdade. Confesso que é a pura verdade. Por prazer, fui ao enterro de Lobo Neves. Fui ao enterro, mas não tinha vontade de me aproximar. Eu carregava uma pedra na garganta ou na consciência. Meu amor, não, volta pra mim, meu amor, não morre, meu amor, por favor, acorda, acorda, acorda! Eu não podia tirar os olhos de Virgília, suas lágrimas eram verdadeiras. Virgília, que tinha traído o marido com sinceridade chorava por ele. Como se explica isso? Eu mesmo levei um certo tempo para entender. Quincas, que tinha sumido por uns tempos, reapareceu, muito mudado, é verdade. E me conta as minhas anotações, pois agora me diz somente a religião. Tira a razão do meu peito, come o cachorro do seu fogo. Pode voltar ao do meu ritual, é mais ou menos assim. Morreu um pouco depois em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor é uma ilusão. Entre a morte do Quincas e a minha, o principal acontecimento foi o invento do emplasto Brás Cubas. Era uma ideia fixa. Eu iria inventar um remédio destinado a aliviar nossas melancolias. Essas 3 palavras da caixinha de remédios impressas nos jornais. Emplasto Brás Cubas. Iam me tornar imortal. O emplasto Brás Cubas seria um remédio infalível. Atravessaria os séculos, aliviando e resolvendo, curando. Sobreviveria às tecnologias e à modernidade, ao automóvel, à conquista do espaço. Vivendo em Plasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima das ciências e da riqueza, porque era a genuína inspiração do céu. Mas fui refrescar as ideias quando apanhei um forte vento encarnado e adoeci, ficando assim impedido de inventar o dito em Plasto. E aí estamos aonde começamos a história. Hora de Mas eu pude fazer o que queria mal na minha vida. Pude não ter alcançado celebridade no espaço, não ter sido menina, e também não ter conhecido prazeres do casamento. Mas também tive a sorte de não ter que comprar o pão do meu próprio esporte. Você, espectador, pode achar que sai kit com a vida, que não tive excessos nem falhas. Mas não, saí com um pequeno salto positivo. Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura. Obrigado. Meu nome é Amanda, fiquei na iluminação e no cenário.
Sabrina, Deise, Dona Flávia. Ingrid, vem. Tainá, uma das 5 mulheres. Michele, direção geral e organização. Karina, uma das 5 mulheres em Avalon. Jennifer, personagem. Maiara, Dulce, figurante. Daiane, personagem que se transforma. Elisete, personagem Dr. Vilar. Paloma, figurante e baronesa. Milane, direção. Milane, uma das 5 mulheres e da Macena. Thaís, Padre de Delfonso. Bruna, Dona Eusébia. Bate o braço dele. Áudio e suporte técnico.